Boa noite, meus queridos irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos mais uma vez para estudarmos um pouco da Palavra de Deus, adquirirmos um pouco mais de alimento espiritual, porque é para isso que a Palavra de Deus nos serve. Estamos muito felizes por mais um dia que Deus nos concede na presença dEle. E agradecemos aqui àquele também, na interpretação para os nossos queridos irmãos, a linguagem de sinais, libras. E quero dizer que é um prazer imenso a gente estar aqui mais uma vez. Como vocês já sabem, nós estamos estudando o livro do Apocalipse. É um livro que tem uma linguagem bastante emblemática, com uma dificuldade de interpretação. Porém, a gente tem estudado bastante para poder ter uma visão mais coerente com relação ao estudo desse livro. E é por isso que Deus nos encoraja a estar aqui com os irmãos para aprendermos mais. E sem nos ater muito a comentário, para não alongar muito o nosso estudo, nós vamos fazer uma oração e vamos iniciar o nosso estudo fazendo uma simples e breve recapitulação da quinta trombeta, que é onde paramos, Nós vamos iniciar hoje o estudo da sexta trombeta. A sexta trombeta, ela se encontra lá no capítulo 9, no versículo 13 até 21. E a quinta nós vimos no capítulo 9, na entrada do capítulo 9, estudamos também o capítulo 8. Então vamos orar, queridos, para a gente poder pedir a Deus orientação para mais esse estudo. Pai querido, mais uma vez engrandecemos Teu santo nome, estamos aqui de coração puro e limpo e aberto, prontos para, através do Teu Santo Espírito, estarmos aqui estudando um pouco mais a Tua palavra com os irmãos. Abençoe a todos, ó Pai, que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, e que o Senhor possa estar derramando chuva de bênção na vida de cada um deles e principalmente nos dando reverência na Tua presença, nos dando o entendimento mais correto da Tua palavra. Obrigado por tudo, Senhor, colocando nossas vidas em Teus santos pés, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos ler o versículo 13 do capítulo 9 até o 21. Como eu disse, eu não leio o capítulo todo enquanto explico, mas os irmãos podem ler os outros capítulos no decorrer da semana para chegar aqui mais afiadinho, já sabendo do que se trata o assunto. Porque se a gente for ler, a gente vai perder muito tempo e pode cansar os irmãos em mais esse estudo. Então lá, Apocalipse 9, verso 13 até 21. Diz assim: o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos eram como cabeças de leões, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda
se parecia com as serpentes, e tinha cabeça, e com elas causava dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras, das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem de suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Então esse é o texto que vamos adentrar hoje no estudo, né, que é da sexta trombeta. Antes disso, vou fazer uma breve recapitulação da quinta trombeta, né? A quinta trombeta, irmãos, antes temos, né, um interlúdio de uma águia falando 3 ais, né? Quem se lembra do texto da semana passada, né, vai ver que significa que a coisa vai se intensificar depois da quarta trombeta, porque ainda vão ter 3 trombetas a ser tocada, e elas, esses 3 ais é para reforçar que vem juízo pesado por aí. Enquanto a quarta trombeta atinge os homens de uma maneira indireta, destruindo parte da natureza, as 3 últimas atingirão diretamente, né, e correspondente a uma reivindicação das almas debaixo do altar, dos crentes em oração, né, onde clamavam por justiça e clamam por vingança, né. Essas trombetas liberam poderes demoníacos para atingir os homens, como forma de antecipação de um juízo que virá no final. No 6º selo lá atrás nós podemos ver esse juízo. Então aqui, como é uma leitura recapitulativa, a trombeta já vai recapitulando a história e mostrando esse juízo de um outro ângulo, de uma outra forma, né? Ali seria o primeiro ai, no caso da quinta trombeta. E pela 3ª vez nessa quinta trombeta, algo luminoso cai na terra e produz destruição, né? Na primeira vez que caiu, né, na terra, foi uma montanha ardendo em chamas que foi atirada na segunda trombeta, né? E depois temos uma estrela caída do céu na terra, que é uma progressão com intensificação do mal, né? E a gente pode afirmar que essa estrela, ela é Satanás. Ela é o grande dragão, aquele que foi expulso dos céus, né? E ele teve a queda galáctica, vamos dizer assim, e teve até a queda moral, né? E o poço do abismo, ele é descrito aqui como um lugar onde estão os inimigos de Deus. Em hebraico tem uma palavra que chama terron, né? Ou Abaddon, quer dizer destruição, quer dizer abismo, quer dizer prisão, coisas ruins. Esse termo abismo ele é usado 2 vezes no Novo Testamento. Em Lucas, né, 8:31, quando tem a passagem do Gadareno, eles olham e falam assim: o que tem tu conosco, Filho de Deus? Já chegada a nossa hora, não nos mande para o abismo. Ou seja, esses demônios do Gadareno estavam pensando assim: Jesus já veio, né? Já veio para destruir a gente. Eles entendem um pouco de escatologia, né? Porque eles sabem que existem demônios presos em abismo de trevas. Isso nós vamos ver mais adiante 2 textos que vão confirmar isso. E esse lugar ali no Apocalipse, ele trata de um lugar de prisão de anjos caídos. E a estrela caída, fazendo uso imediato daquele poder que ela recebe, ela abre o poço desse abismo, liberando esse mal sobre os homens da terra, né? E o tormento que esses demônios causam são somente para aqueles que não têm o selo do Deus na fronte. Ou seja, aqueles que não são eleitos, escolhidos, separados por Deus, selados pelo Espírito Santo.
esse tormento vem em cima dos homens ímpios, né? E lembra muito aquela passagem, né, que tem o anjo vingador que vai passar no Egito, e aqueles que têm o selo nos umbrais das portas, eles são poupados daquela destruição daquele anjo, né? E para a gente reforçar mais a ideia de que Satanás está restrito e que no fim ele receberá o seu poder por um tempo limitado por Deus, né? A Bíblia fala até que é pouco esse tempo, em vista do tempo que nós temos na pregação do Evangelho. No Apocalipse 12, versículo 9, descreve que ele foi expulso do céu. Nós vamos chegar nesse capítulo, mas eu estou só dando uma alusão para vocês que ele faz parte da quinta trombeta também. No Apocalipse 20, versículo 1 a 3, ele é aprisionado no abismo com corrente, no abismo e selo. Quer dizer, é um símbolo de restrição também. E no Apocalipse 20, versículo 7 a 9, ele recebe o direito de sair desse abismo e o seu poder é devolvido no final por um pouco tempo, aonde ele levanta ou vai liderar esse exército demoníaco, que João tem essa visão, para sair a enganar as nações contra Cristo e contra a igreja. Isso faz parte da nossa história, né? Então, irmãos, aqui nós vamos agora entrar no estudo da sexta trombeta, que é esse texto na qual a gente leu aqui no início, né? A sexta trombeta, a gente pode ver claramente como as coisas vão se agravando ainda mais. Lembra que eu disse no outro estudo que o 6 é número de juízo, é número de imperfeição, e sempre na sexta sessão das sessões de 7 que o Apocalipse traz, vem juízo. Então a sexta trombeta, as coisas vão se agravando mais, e no sentido em que o juízo de Deus avança para um desfecho final, né? E no versículo 13, a gente vê que a oração dos santos que descia, que desencadeava, ou melhor dizendo, o juízo que será derramado sobre os ímpios, né? A voz vinha dos 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. E esse juízo, descrito na sexta trombeta, ele é executado por 4 anjos que estão atados junto ao rio Eufrates. E esses anjos não são o mesmo do capítulo 7, que estavam cercando o vento, que foi lhes dada a ordem para parar a destruição, porque ainda tinha que ser selado o restante dos servos de Deus. Aqueles anjos não são esses anjos aqui. Esses aqui são anjos maus, reservados para o dia do juízo de Deus. Eu vou ler 2 textos bem rápido para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Primeiro texto, ele está em 2 Pedro, né? Ele está em 2 Pedro 2, 2 Pedro 2, verso 4. Ele diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Esse aqui, inferno, ele está aqui transliterado, né? Se você vê embaixo, tem uma marcação que fala que no original quer dizer tártaro. Tártaro, ou seja, um abismo de prisão de anjos caídos. E como o texto de Pedro diz, eles estão reservados para o juízo, né? Tem o dia, tem a hora e tem o mês na qual eles serão soltos para Deus cumprir o seu propósito para com os homens e com a história. O segundo texto está em Judas, né? No versículo 6, diz assim: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia.
Ou seja, esses dois textos confirmam o que a gente está falando aqui sobre esses anjos aprisionados para o dia do juízo. E é muito interessante, irmãos, a gente estudar a Bíblia para que a gente possa conseguir entender de forma clara os propósitos de Deus, mesmo que a linguagem seja simbólica, como é o Apocalipse. Nós ficamos maravilhados ao estudar esse livro. E o objetivo desses anjos aqui é incitar a humanidade a guerras, né? E eles se deleitam nisso, né? E o número 4 no Apocalipse, ele sempre simboliza o mundo, ou a criação, povos, raças, línguas, nações, né? Significa que esse juízo tem proporção global, né? São 4 anjos. Os anjos, eles estão junto ao rio Eufrates. O rio Eufrates representa a Assíria e a Babilônia, ou seja, é o mundo iníquo, é o mundo fora de Israel, uma simbologia do tempo antigo e para nós hoje aplicando no nosso tempo. O profeta Isaías ele já havia utilizado uma enchente do Eufrates para simbolizar uma invasão do rei da Assíria. Está lá em Isaías 8, versículo 7. Aí João nos informa que esses anjos do juízo não podem fazer nada sem a permissão de Deus. Quando Deus permite que sejam liberados, esses anjos maus trazem a guerras como advertência de Deus aos ímpios. Trazem a perturbação. E após isso, João vê os exércitos em batalha no campo e vê o número deles, 20 vezes 10 milhares, ou seja, é um número que a gente não pode nem mensurar, são 200 milhões se for fazer na matemática, mas um número simbólico que simboliza grande juízo, grande tormento, grande turbilhão de coisas que virão sobre os homens. Eles usam como símbolo de juízo enxofre, fogo, que a gente já vê que até o inferno é descrito assim, Jesus fala que lá o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre, e assim por diante. Após João ter essa visão aqui, ele tem também a visão desse número que eu disse, que é literal. E os cavaleiros, eles tinham apenas um objetivo aqui, nessa visão desse exército que João tem aqui, que era destruir, causar destruição. A destruição desses cavaleiros e seus cavalos, a gente não pode interpretar como literal. Tem gente que coloca que era já prevendo um futuro onde teriam drones, onde teriam aqueles canhões modernos, Muita gente faz fantasia com isso e a gente não pode interpretar com essa literalidade. A gente tem que colocar de uma forma que possa aplicar ao nosso mundo, à nossa forma de vida, E como se trata de Bíblia, a gente tem que aplicar do lado espiritual, Então, eles aqui têm bastante artefatos, simboliza também guerra de tudo que é tipo durante toda a história. E eles têm aqui uma ordem diferente da quinta trombeta. A quinta trombeta, os gafanhotos, os demônios com escorpiões na cauda, eram para atormentar os homens, ou seja, viria tormento espiritual, aqueles que não se rendem a Jesus Cristo e seu Evangelho, aos propósitos de Deus, E esses aqui têm uma ordem de matar, A ordem é juízo para matar. Então, a sexta trombeta é já fazendo meio que uma antecipação, não de forma completa no relato, do juízo final, E ela não representa assim uma guerra totalmente específica, mas todas as guerras passadas que vão caminhando para o fim, elas vão se agravando e a gente vai vendo que a coisa vai ficando mais feia, ou seja, algo de proporção grandiosa para atingir e matar, E agora, depois da sexta trombeta, nós temos um interlúdio,
né, como nós tivemos lá entre o sexto e o sétimo selo, né? Esse interlúdio, ele está aqui no capítulo 10. No capítulo 10. Eu não vou ler o texto, mas eu vou falar sobre o assunto do texto, né? Que João tem a visão de um grande anjo e recebe um livrinho desse anjo, né? O livrinho foi dado a João para que ele o devorasse e que era para ele ia sentir um doce na boca, mas esse livro ia ser amargo para ele no estômago, ou seja, é algo muito bom, muito prazeroso, mas ele vai causar destruição e problemas, contendas, conflitos, né? Esse livrinho, quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, ele libera o Evangelho, né? O que é esse livrinho? Esse livrinho é o Evangelho, é a palavra de Deus, é a Bíblia, né? Quando o cavaleiro branco é liberado, esse Evangelho vem vitorioso e para vencer. Essa é a doçura do Evangelho. Ele tem vitória garantida, né? Ele é a palavra do nosso Deus, né? E logo em seguida vem o cavaleiro vermelho, né? Com perseguição, morte, que é o amargo. Os cristãos da época de João se aplicam muito bem aqui nesse relato do evangelho pregado, sofrendo martírios, sofrendo mortes, sendo despojados de suas casas e reflete o amargo do evangelho, né? Jesus fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu estarei contigo, sejam fortes. Esse é o encorajamento, né? Então, no primeiro impacto, o Evangelho nos causa alegria, nos causa satisfação, é prazeroso a gente sentir esse amor, e depois vem as tribulações, vem as perseguições, vem a morte, vem o martírio até, né? No caso de algumas nações, igual já dissemos aqui, cristãos são mortos ainda por causa do Evangelho de Deus, né? E ele é vida nova, quando se converte, mas depois eles vão querer te matar. Jesus falou com os discípulos no sermão dele: todos vocês que estão aqui, por amor a mim e pelo meu evangelho, vocês serão perseguidos, mortos, pendurados de cabeça para baixo, jogados em arena, cortados ao meio, decapitados. Se vocês quiserem me seguir assim mesmo, é isso aí. Porém, eu darei para vocês a água da vida, é o doce, lhe darei a vida eterna, é o doce, encorajando a eles a viverem uma vida espiritual, né? E também esse doce é o que João passou na terra. Ele se reclinava no ombro de Cristo, né? Então era o doce do Evangelho. Mas nesse momento João estava preso. Reclinar no ombro de Cristo é maravilhoso, mas depois vem Patmos, depois vem prisão, depois vem perseguição teológica, perseguição física. Esse é o sentido desse livrinho e disso aí que foi passado para João, né? E após ele devorar o livrinho, ele recebeu a incumbência de profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. A próxima cena que a gente vê aqui, além disso, é a cena do santuário, que nós vamos também fazer uma ilustração sobre isso aqui. E antes de João pegar esse livrinho, ele ouve as vozes de 7 trovões, soltam vozes. E ele ia escrever, ele falou: eu ia escrever, mas foi me falado para não escrever. Ou seja, o que os trovões disseram, você não escreve. Quer dizer, há coisas, irmãos, que não nos é permitido saber. João teve essa repreensão quando ele escreveu o que os trovões disseram. Paulo foi levado em espírito ao 3º céu, como ele relata, e ele disse que viu coisas inefáveis, porém que não cabia a ele descrever também. Então Deus,
o que é necessário para nós termos uma vida santa, uma vida agradável, uma vida saudável na presença dele, ele nos revela. Mas o que não nos cabe tentar entender, né? Temos que ter coerência, principalmente no Apocalipse, que é um livro de linguagem simbólica, difícil de interpretação, que requer estudo, requer bastante dedicação e entendimento, para que a gente não fale besteira, ou então não crave as coisas com muito dogma, porque pode nos trazer uma confusão teológica, né? E pode atrapalhar a doutrina sã que nós temos da Bíblia, indo atrás de fantasias, né? E assim, João recebe o encorajamento para continuar pregando o Evangelho, né? Continuar pregando o Evangelho, porque tinha muitos povos ainda para ele estar testemunhando do amor de Cristo e da palavra de Deus, né? E logo no capítulo 11, que nós vamos aqui, o 10 ele é curtinho, ele fala apenas dessa passagem do livrinho, que é o interlúdio, né, entre a sexta trombeta e a sétima. Aí fala do Evangelho sendo pregado a todas as nações através de João, é como se fosse um resumo ali da história da igreja com o tempo do Evangelho a ser pregado, mesmo que isso cause destruição e morte para aquele pregador, mas que ele deveria se encorajar, sentir o amargo do Evangelho, não apenas degustar o doce, igual hoje temos muitos evangelhos doces sendo pregados por aí. Ah, irmão, vem para cá, você está desempregado, traz sua carteira, nós vamos orar, você vai conseguir um trabalho. Ah, se você doar tanto, você vai ter 10 vezes mais, porque Deus fala que a palavra dele, ele vai honrar aquele que dá com liberalidade. Não é dessa forma, irmão. Se a gente aplicar tudo que a gente aprende na palavra de Deus para o lado espiritual, nós vamos ser cristãos melhores, porque tudo está ligado no Espírito. Seguir a Cristo, receber o Espírito de Cristo na sua vida, é negar-se a si mesmo, é mudar de vida, é receber o momento ruim de uma forma alegre, conseguir passar pelas tribulações dando glória a Deus. É o que Paulo fala com a gente para ser encorajados, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes mesmo que esse bem seja apenas espiritual, que é o suficiente para nós, né? Então eu quero ler o primeiro e o segundo versículo do capítulo 11. Fala assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte, ou seja, fora, o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. O que isso quer dizer, irmãos? Medir o altar, né? Qual a implicação isso tem, né, na nossa vida terrena? Esse ato de medir o altar, o santuário, o altar e os adoradores era um forte aviso aos crentes daquelas 7 igrejas na qual João estava enviando as cartas, que estavam vivendo ali de uma forma irresponsável e descomprometida. Eles estavam correndo um risco ali de ficar de fora do santuário de Deus. Ou seja, né, eles estavam vivendo uma vida que não agradava a Deus, eles precisavam corrigir aquilo. E o medir o altar tratava-se de um alerta, um chamado ao arrependimento, né? Tinha que se retornarem as verdadeiros adoradores ali diante do verdadeiro templo e do verdadeiro altar de Deus, abandonando aquelas práticas mundanas e idólatras. E
a gente pode analisar essa divisão do medir o altar assim, em termos parte celeste e parte terrena da igreja, né? A parte celeste ela é guardada, mede, pois essa já está na presença de Deus. A parte terrena ela é entregue aos gentios por um período definido. Aqui fala 42 meses. Esse é um tempo emblemático também, nós vamos estar estudando ele mais adiante. 42 meses, 3 anos e meio, 3 dias e meio, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, tudo é um símbolo de um tempo só. Nós vamos ver isso, esse número é interessante. Todos eles, por exemplo, 42 meses é 3 anos e meio. Um tempo é 2 tempos, 3 e meio, 3. Então 3 e meio é metade de 7. Metade de 7 é um tempo dado a esses aqui que são do átrio exterior. Ou seja, a igreja resguardada está medida já no santuário de Deus. A igreja dos gentios do nosso tempo, ela tem um tempo a percorrer ainda de evangelho na terra. Então essa você deixa, não mede ela agora não. Tem ainda que se completar. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. Foi dada uma visão a João ali praticamente da história por completo na qual iríamos ter para diante. É o evangelho ainda pregado a todas as nações que nós estamos vivendo nesse nosso período, né? E os crentes lá no céu já estavam guardados e medidos, separados e protegidos. Também nós vamos ver isso no capítulo 12, quando nós entrarmos nesse estudo do capítulo 12, na qual a igreja cria asas e foge da presença do dragão. Ou seja, ela é guardada, medida, separada, porque dali para frente começa um novo tempo. É o tempo dos gentios. É o tempo depois de Cristo. 42 meses. Ou 1260 dias, 3 anos e meio, um tempo, tempos, metade de um tempo. Vamos estudar isso com detalhes. Tá? E os crentes da terra, no caso, eles estão do lado de fora desse santuário, porém eles fazem parte da cidade santa também. São crentes genuínos, mas precisam padecer diante do poder maligno aqui que esse mundo nos assola, até que se complete o número dos medidos, ou seja, dos mártires ou dos selados que ainda terão de perseverar no Evangelho, né? A única coisa que o anticristo ou a besta no texto poderia fazer com os crentes que estão nos céus é simplesmente difamá-los, né? Porque eles já estão guardados, né? E os que estão na terra, a palavra vai nos dizer que foi-lhes dado o poder de pelejar contra eles, né? E os vencer, né? Nós temos logo a seguir aqui o versículo 3 do 11 vai falar sobre um assunto bastante também emblemático, que são as 2 testemunhas, né? Que fala assim, que eu vou ler para a gente poder entender do que se trata, não vou ler o texto todo, mas vamos fazer um pequeno esboço, que é um assunto bastante complexo, muitas linhas de entendimento, porém nós temos a nossa, na qual bate com a nossa coerência bíblica e a nossa doutrina. A gente tem, irmãos, que ter as nossas convicções e saber como defendê-las, né? Não discutir, né? O Evangelho não foi feito para isso. O Evangelho foi feito para se estudar, deleitar, aprender, ensinar, compartilhar, né? Entrar em discussão com assuntos teológicos não chega a lugar nenhum. Você cria inimigos. É como discutir política, discutir futebol, né? E então aqui fala assim: darei, versículo 3 do capítulo 11, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé
diante do Senhor da terra. Quem são essas testemunhas? Muita gente fala que é Elias, outro fala que é Moisés, porque mais adiante no texto vai dizer que elas têm o poder, se alguém agir contra elas, de fazer descer fogo do céu, né, e transformar água em sangue. Aí é ligado aos profetas. Está ligado aos profetas? Está. Por quê? Se tratando de Apocalipse e se tratando de linguagem simbólica, as duas testemunhas nada mais são do que a igreja de Cristo, representada em seus dois tempos e em seus dois evangelhos. O que é a luz do mundo? A igreja. O que é um candeeiro? E aqui João fala que são os dois candeeiros e são as duas oliveiras. A oliveira é o quê? Cristo fala que dá os ramos, dá os frutos, espalha as árvores. Ele é o tronco, nós somos os galhos. É a igreja. Porém, é-lhes dado um tempo. Fala aqui 1260 dias, que é o tempo que eu falei. 1260 dias, 3 anos e meio, 3 dias e meio, um tempo, tempos e metade de um tempo. É o mesmo tempo dado à igreja. E ela tem que profetizar vestida de pano de saco. É um símbolo de humildade, é um símbolo de reverência, é um símbolo de clamor, é um símbolo de tristeza, vestir-se de pano de saco. A igreja é representada na terra, as duas testemunhas que estão em pé diante do altar de Deus. É a igreja. Não tem outra aplicação que nós podemos colocar com tanta convicção, por causa da linguagem simbólica, né? E por causa do que o Apocalipse está tratando. Essas duas testemunhas, vai chegar um tempo, aqui no texto vai dizer que elas serão mortas, ficarão estirados os seus cadáveres na praça da grande cidade. Qual é a grande cidade que nós vamos ver mais no capítulo 17 do Apocalipse? A grande Babilônia. E o que é a grande Babilônia? A terra, o mundo em sua total iniquidade. E aqui fala também que o mundo vai fazer festa quando essas testemunhas morrerem, porque elas perturbaram durante esse período de 1260 dias, que é um período simbólico na qual o evangelho foi liberado para que todos pregassem e todos os cristãos fossem para campos de missão, fossem implantadas igrejas, o evangelho de Cristo chegasse até o último eleito. É um período de tempo, é o mesmo período que temos da igreja na terra. E da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo pode ser contado o período que foi dado a essas duas testemunhas. Da mesma forma que foi falado para João, tem muita coisa para se profetizar ainda. Engole esse livrinho. As duas testemunhas também. E aqui, por se tratar de oliveira, se tratar de candeeiro, a gente consegue identificar claramente, lendo no Velho Testamento, em vários textos vão dizer a respeito. E ela reforça também um sentido, né, que nós dissemos aqui, que é a igreja, né? E a posição que elas estão ali em pé diante do Senhor, mostra que elas representam e respondem, né, o próprio Deus. Representa o próprio Deus, a igreja representa o próprio Deus na terra, porque o evangelho dele é que está sendo pregado. E por um período elas são invencíveis, ou seja, o evangelho não pode ser vencido até que Deus permita que ele seja retirado. Nós vimos lá atrás que as forças do mal vai ser um tempo que ela vai ganhar força, ela vai ganhar poder novamente, ou seja, Satanás será solto, ele está restrito, ele será liberado, e ele levantará exércitos de criaturas espirituais malignas para perseguir essas duas testemunhas, ou essa igreja. E nada mais é do que isso. Há o sentido delas ficarem estiradas 3 dias e meio, vem um número emblemático aí de novo. É um período de tempo na qual o mal vai estar agindo. 3 dias e meio é simbólico também, irmãos. É um período mais curto do que o período que foi dado à igreja. Porque a palavra de Deus, o próprio Cristo fala lá em Mateus assim, se aqueles dias não tivessem sido abreviados,
nem os eleitos suportariam. Pois então, Deus deu um período longo ao Evangelho e um período curto no final à ação do mal. É propósito de Deus, irmão, para que se cumpra tudo aquilo que está escrito, os decretos dele, né? E elas parecem ser invencíveis por um tempo, mas não são. Elas são vitoriosas no testemunho, na pregação do Evangelho, né? E quando tentam fazer danos contra elas, sofrem os danos do fogo, né? E da morte. Ou seja, quem é contra Deus vai receber o quê? Juízo. Quem persegue a igreja recebe o quê? Juízo. Fogo. Isso nós veremos no fim, no juízo final, né? Então essas testemunhas do Apocalipse, elas são assim, muita gente prefere complicar, dando nome, colocando situações na qual se encaixa. Muitos falam que serão 2 judeus que serão levantados e tal. Se fossem 2 judeus a ser levantados na época do fim para converter judeus, Deus teria 2 agendas, irmãos. Deus tem uma agenda só para judeus e para gentios. Paulo nos ensina isso o tempo todo, que após o sacrifício de Cristo, o Evangelho foi aberto, judeus e gentios é um povo só, descendência única de Abraão, confirmada em Cristo. E assim nós devemos entender também. Fica mais coerente, fica mais certo, fica mais bíblico e fica mais dentro da realidade na qual a gente vive. Nós sabemos que a igreja vai ser duramente perseguida no tempo mais escatológico, os últimos dias, vamos dizer assim. Porém, nós estamos nos preparando aqui, fazendo com que Deus esteja mais presente na nossa vida, buscando mais o entendimento da palavra, a Bíblia lendo a cada dia, descobrindo que ela é nosso alimento, nossa fortaleza. E é para isso que nós estamos aqui hoje nesse estudo, compartilhando com os irmãos, de uma forma simples, mas de uma forma que todos venham a entender. E durante o estudo de hoje, eu também aprendi mais. Cada dia a gente vai alimentando e vai aprendendo mais. E para nós é um grande prazer estar aqui, porque quem me conhece há mais tempo, eu jamais diria que um dia eu poderia estar falando da palavra de Deus. Mas aí serve de testemunho para as outras pessoas o que Deus faz na vida de alguém, o que a transformação que Deus traz no coração. A gente passa a viver Cristo. E essas palavras do Apocalipse são justamente para nos encorajar. Toda essa simbologia, essa alegoria do livro é para nos mostrar algo real na qual nós estamos vivendo e que nós vamos viver e que nós podemos ainda vir a passar, porque tudo está debaixo do controle de Deus. Então nós vamos parar por aqui, nas 2 testemunhas. Nós ainda temos a 7ª trombeta, que nós vamos dar sequência semana que vem. E aí, depois da 7ª trombeta, nós vamos entrar no capítulo 12 e 13, que é um estudo fantástico, que a simbologia é grande, mas ele traz uma simplicidade no significado que, para aquele que ainda não ouviu e ainda não entende, vai ficar maravilhado. Então nós vamos encerrar. Agradeço a todos que estão assistindo, aos que irão assistir, que Deus possa estar abençoando a todos, né? A gente está aqui de coração puro e aberto. Agradecemos a Keila também, que eu canso ela aqui porque eu falo muito, né? E ela balança a mão, mas é para o bem, para a honra e para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então nós vamos orar encerrando, e eu peço aos irmãos também que divulguem mais o canal do YouTube da igreja, que as pessoas possam ir lá, compartilhar, se inscrever no canal, dar o joinha lá, porque a gente precisa ganhar mais meios para que a gente possa estar inserindo a palavra para ser pregada. Vamos orar então? Pai querido, Deus de amor, maravilhoso e eterno, muito obrigado, Pai, por mais esse momento. Muito obrigado, porque o Senhor
tem nos dado esses recursos, o Senhor tem colocado na nossa mente o encorajamento de estar falando, de estar pregando, de estar ensinando, a qual nós sabemos que vem do Teu Santo Espírito, não depende de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usa cada detalhe para que o Seu nome seja glorificado. Nós te agradecemos porque nossa vida ela é tão corriqueira, às vezes a gente não para dar significado ou dar atenção a pequenas coisas que fazem a diferença na nossa vida. E que o Senhor possa estar nos dando essa força que o Apocalipse nos traz, de estarmos preparados para viver nesse mundo como se já fôssemos cidadãos do céu, cumprindo com o nosso papel aqui, fazendo parte da igreja do Senhor aqui nessa terra. É em nome de Jesus, o nosso Salvador, que eu te oro, que eu te agradeço. Amém. Fiquem com Deus.